Vamos lá. Retomando nossa leitura expositiva e pública, né, do livro de Atos, capítulo 16. Vamos retomar rapidamente a nossa leitura da semana passada. A gente viu a semana passada o início, né, do capítulo 16. Nós vimos, deixa eu mostrar no mapa aqui, aonde Paulo e Barnabé estão na viagem deles. Passaram, lembram, pela Antioquia da Síria, essa região aqui, ó. Depois a região Tarso, aqui da Cilícia, Perge, Derbe, Listra, Icônio, né? Estão agora em Filipos. Não está aparecendo aí, já vou baixar aqui. Eles, aqui em Troade, Paulo tem uma visão daquele homem da Macedônia pedindo ajuda, né? E ele entende da parte de Deus que ele deve então prosseguir viagem missionária juntamente com Paulo, Barnabé, né? Paulo, Barnabé, Timóteo. E aqui em Troade se junta a eles Lucas, que é justamente o escritor do livro. E nós podemos ver isso, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu voltar aqui. De Troade eles vão. Eu sei que pega uma beirinha e eu não consigo colocar melhor para vocês, por causa do enquadramento aqui do mapa. Lá em cima, ó, Filipos, a cidade de Filipos aqui, que é na Macedônia. Então, ó, Filipos, Anfípolis, Bereia, tá vendo? Atenas, Corinto, todas essas cidades agora pertencem à região da Macedônia, atual Europa. Tudo bem? Então, a partir de Troade, né, Lucas faz parte do restante da viagem aqui. Como a gente pode ver, nós vamos ver isso aqui, ó, para dar uma ideia mais legal. Olha Lucas escrevendo, ó, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe assim a Macedônia. Aí o que ele fala aqui? Ó? Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então aqui, a partir desse momento, em Troade, Lucas começa a fazer parte da viagem. E você vai ver que ele usa, então, o nós, né? Nós procuramos partir para aquele destino, tá bom? Então, é interessante que a partir de agora você tem, então, a companhia, né, de Lucas, que era um médico, que provavelmente também ajuda Paulo, não só como na questão de escritório, né, de auxílio aí para Paulo, mas também com certeza na parte médica de saúde, né, numa época tão precária nesse sentido, tá bom? A gente viu a conversão de Lídia na cidade de Filipos, né, que Paulo, Barnabé, Timóteo, Lucas, então todos que estavam ali nessa companhia missionária ali, eles vão para Filipos, para a cidade de Filipos, ali eles vão para um lugar de oração, onde as mulheres estavam reunidas, e eles pregam ali uma mulher chamada Lídia, uma importante mulher da cidade de Filipos, temente a Deus, escuta, Deus abre o coração dela, então ela se converte, é batizada ela e toda a casa dela. E ela faz um pedido para eles, né? Venha posar, venha ficar na minha casa. E ela insiste, então, até que eles cedem e a consideram digna de uma casa digna, portanto, de receber os missionários e, portanto, né, a própria mensagem do Evangelho, o próprio Jesus na pessoa dos enviados ali, tá bom? E a casa de Lídia e a família se torna, portanto, importantíssimo no reino de Deus, na estrutura de divulgação e propagação, anúncio, né, do Evangelho ali na cidade de Filipos. Então, a partir de agora, no versículo 16, a gente vai continuar a leitura. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, então aqui o que acontece? Lucas, olha como ele escreve. Então, depois de estarem hospedados na casa de Lídia, né, uma outra oportunidade, então Lucas, provavelmente Paulo, né, Barnabé, Timóteo, Lídia, pessoas da casa de Lídia, retornaram, então, àquele lugar de oração. Então, indo nós para o lugar de oração,
veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Preste atenção, gente, agora nessa história extraordinária que Lucas vai contar para a gente aqui. No original, não está escrito espírito adivinhador. Tudo bem? No grego, para os curiosos, aí eu vou mostrar para vocês, está escrito assim, ó. Ó, essa aqui é a escrita grega, tá bom? Sei que tem gente curiosa que gosta, então não custa, né? A gente mostrar um pouquinho. Isso aqui, ó. Opa, perdão, só um pouquinho. Ó, pneuma significa espírito, tá bom? Pneuma, olha lá, ó. Pitona. Pitona é justamente uma variação de Piton, para falar que o espírito era de Piton, tá? Então, no grego você tem esse tipo de formação aí gramatical, né? Então, você tem aqui o que? O espírito de Piton. Então, no original não está escrito espírito de adivinhação. Os nossos tradutores preferiram colocar, numa grande parte das Bíblias, espírito adivinhador. Por quê? Porque Piton era, né, uma entidade, um deus, uma divindade da época, da cultura ali, que era um oráculo de certo lugar. E eles acreditavam, portanto, que um oráculo era, né, uma divindade, alguém que era canal dessa divindade para ofertar o quê? Adivinhações, questões de se a pessoa teria sorte na vida ou não, o futuro das pessoas. Então, isso era feito por esse espírito de Piton na região ali, e na mitologia, né, grega. Então, o povo da época estava acostumado com um tipo de atuação desse espírito que fazia adivinhações através dessa jovem. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Então, na nossa Bíblia já vem explicado tudo isso, né? Na tradução. Uma jovem possuída de espírito adivinhador. Pronto, é assim que os tradutores preferiram, em vez de colocar espírito de Piton, que ninguém ia saber, a pessoa que ia ter que procurar a história, né, a cultura grega, para entender que era um oráculo que adivinhava. Então, eles ajudaram a gente já colocando o espírito o espírito adivinhador. A qual a jovem, adivinhando, ela dava, né, grande lucro aos seus donos. Então essa jovem tinha donos, ela era uma escrava. Então ela não tinha, né, não era dona de si própria, né? Ela tinha donos, e o que ela fazia com esse espírito que a possuía, dava, portanto, lucro, questão financeira, né, renda ali a mais para os donos dessa escrava. Tudo bem? Dessa jovem. Então, como eu falei, repetindo, literalmente o texto diz que a escrava tinha o espírito de Piton. Esse espírito era associado aos oráculos transmitidos em Delfos, uma região, uma cidade, onde, conforme a mitologia religiosa, o deus Apolo havia matado a serpente que protegia o santuário. Piton era representado então em forma de uma serpente. Apolo, que era uma outra divindade, havia se tornado então a divindade do santuário. Para o povo daquela cidade, gente, presta bem atenção agora, ó. Para o povo dessa cidade ali de Filipos, onde eles estão pregando o evangelho, o espírito de Piton, que possuía a jovem, não era considerado maligno, tudo bem? Na cabeça das pessoas, aquele espírito não era maligno. Nós sabemos que é maligno, que é um espírito enganador, que era um espírito que afastava as pessoas e queria afastar as pessoas do evangelho, enganar, aprisionar as pessoas a uma religiosidade pagã e falsa, sem o verdadeiro, né, espírito, que é o próprio Espírito de Deus, sem a verdade do evangelho. E assim estão muitos povos até hoje enganados por espíritos que fingem orientar a vida deles, mas para afastá-los do verdadeiro Deus, do Criador.
E era isso, mas a população de Filipos não considerava o espírito de Piton, né, esse espírito de adivinhação, maligno. Isso que a gente tem que entender. Mas, supostamente, né, esse espírito dava à pessoa a capacidade de prever o futuro, né, de predizer o futuro. Os donos dessa escrava, então, seus donos, usavam suas adivinhações para ganhar dinheiro de clientes crédulos, né, de clientes que acreditavam naquilo. Gente, como até hoje, não é verdade? Muitas religiões espiritualistas, né, as pessoas místicos, né, que vai lá, as pessoas vão se consultar com essa pessoa porque quer saber com quem vai casar, com quem não vai casar, se a pessoa que largou vai voltar, né, e prever o futuro, se vai ser futuro bom, não vai. Na verdade, a mesma estrutura pagã estava ali. E para muitos ainda hoje, esse tipo de consulta não é maligna. É simplesmente o contato com o mundo de uma espiritualidade ali, mas nós sabemos que é um grande engano essa situação toda, tanto da época como de hoje. Tá? Então, essa é a situação. Seguindo Paulo e a nós, então essa jovem começou a seguir Paulo. Paulo, Barnabé, né? Perdão, gente, eu falei Barnabé desde o início, eu preciso corrigir. Lembra que Barnabé se dividiu? É Paulo e Silas que estavam juntos. Barnabé foi para outra região. Me perdoem aqui, estou corrigindo a informação. Quem está na viagem é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, tá bom? Estão corrigindo aí. Seguindo a Paulo e a nós, essa jovem gritava dizendo, olha o que essa jovem estava gritando, seguindo esses homens, e Paulo, Silas, né, e quem estava junto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Aparentemente, não tem nada de ruim, nada de errado, né? Por quê? Porque eles são mesmo servos. Paulo sabe disso. Silas também, Lucas, Timóteo, todos eles são servos. E eles não são servos de qualquer um, eles são servos do Deus Altíssimo. E eles realmente anunciam o caminho da salvação. O que está acontecendo aqui, gente? Novamente, esse espírito está aproveitando para confundir e manter sob o domínio dele, a influência dele, as pessoas que estavam ali em Filipos. Existe uma autoridade, um confronto de poderes. Apesar de aparentemente essas coisas soarem corretamente, Paulo percebe aqui que isso não está certo. Esse espírito vai através disso, como que se olha, tá vendo? Eu sei quem eles são. E tentar manter sobre aquela população um domínio sobre eles que deve ser quebrado pelo Evangelho. Então isso aqui deve ser desmascarado. Esse espírito não pode fornecer uma informação e continuar dominando a mente daquelas pessoas como se fosse um espírito do bem, um espírito da verdade, um espírito de Deus, da parte de Deus, ou da parte do Deus de Paulo e de Silas, porque não era. E isso precisava ficar bem claro naquela situação, e vai ficar, olha só. Isso se repetiu por muitos dias. Essa mulher, então, essa jovem, muitos dias atrás de Paulo e Silas ali e dos outros, estes são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E Paulo começa a ficar o quê? Indignado, né? Olha lá. Ó. Então Paulo já estava, né, cheio ali, não aguentando mais, ficou indignado com o que estava acontecendo, perturbado com certeza no espírito dele, sabendo que aquilo não procedia do Deus, né, verdadeiro. Então Paulo fala, volta-se para aquela jovem e fala para o espírito. E dá uma ordem para o espírito, olha lá. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. Tá? Então, por incrível que pareça, né, essa mulher estava debaixo da influência desse espírito falando aquelas coisas que aparentemente estava tudo corretinho, era tudo verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo, mas não, é sutil. Lembra que o diabo é sutil.
Lembra que o diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele usou a Bíblia para tentar. Lembra quando o diabo foi persuadir Adão e Eva, ele usou partes daquilo que Deus falou com eles para enganar Eva. E ele vai usar coisas sutis para tentar desfocar a verdade do evangelho. E esse é um padrão dele que nós precisamos entender. Então aqui a sutileza toda era que esse espírito, falando essas coisas, ele queria manter a influência e o domínio sobre a jovem, sobre toda a população que ele tinha influência. Então ali, o povo está ouvindo Paulo e Silas. Então ele fala, não, olha, realmente, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas que Deus Altíssimo? Porque o Deus Altíssimo que esse espírito de Piton falava, que essa jovem falava, que as pessoas de Filipos acreditavam, não era o Deus de Paulo e Silas. Porque na mitologia greco-romana, eles também tinham o Deus Altíssimo, que era Zeus, que não é o Deus de Paulo. Então olha o engano, a sutileza desse espírito para manter o poder e o domínio, né, sobre aquelas pessoas. Paulo, percebendo isso, ele, né, se indignando, perturbando no espírito, ele dá uma ordem ao espírito enganador e fala, o negócio é o seguinte, em nome de Jesus Cristo, sai dessa jovem. E na mesma hora, o espírito ele tem que obedecer, por causa da autoridade de Cristo que está sobre Paulo e sobre esses homens, ele sai daquela mulher. Ao sair daquela mulher, imagine o transtorno. Daqui para frente, essa mulher não consegue adivinhar mais, não consegue mais trazer as informações que ela trazia, porque ela estava possuída por aquele espírito. Provavelmente muito parte da mentalidade, da consciência dela acabava quando esse espírito estava possuindo essa jovem. E isso causa um impacto no bolso, dinheiro, nos donos dessa mulher, dessa jovem. E causa um transtorno, então, né, na situação ali com os donos, e esses donos vão causar um transtorno, nós vamos ler aqui, diante do juiz da cidade, né, do magistrados dos juízes, e perturba-se, portanto, toda a situação ali. O que Paulo está fazendo, mostrando uma autoridade além do espírito de Piton. Que o Deus Altíssimo que ele estava pregando não era o Deus Altíssimo que Piton falava, Zeus e qualquer outra divindade, que era considerado um tipo de um Deus maioral no meio de outros, porque é assim que os gregos criam. Paulo está falando, eu corto qualquer tipo de contato com esse espírito. Não é o Deus Altíssimo que Piton está falando. Portanto, Piton, né? Sai dessa mulher, sai daqui, eu não quero mais ouvir você falar. Você não tem mais influência sobre nem ela, nem essas pessoas, porque o evangelho estava chegando. Gente, olha só que extraordinário quando o evangelho chega ali. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, né? Os donos não estavam nem... Meu irmão, os donos dali da mulher não estavam importando se aquilo era exatamente verdade, se adivinhava mesmo, eles queriam dinheiro. A hora que o lucro se perde, porque ela deixa de ter aquela capacidade sobrenatural, porque o espírito é expulso dela, agarraram Paulo e Silas. Agarrar mesmo de prender, gente. E os arrastaram, são tudo termos aqui de força, né? Agarrar, arrastar para a praça a presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, aos juízes de Filipos, lá na praça, levaram para um lugar, né, público, chamando, portanto, ali a presença dos magistrados para um julgamento. Eles queriam acusar Paulo e Silas de alguma coisa, e eles falam assim para os juízes, estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles não podem fazer o que eles estão fazendo, mas eles não estavam preocupados, estavam preocupados porque eles estavam perdendo dinheiro, né? Como, olha só como o dinheiro ali mexe, né? Eles, gente, imagina esses homens nem prestaram atenção na autoridade de Cristo. Como que Paulo, Silas expulsam, né? Paulo expulsa um espírito que estava ali há anos dominando. E aquele espírito não tem o poder de resistir.
Eles não param para refletir um segundo. Peraí, deixa eu ouvir o que esse homem está falando. Que mensagem é essa? Que ensino é essa? Que autoridade é essa? Eles só se preocupam com o dinheiro, o lucro que se esvai, né? E a esperança de lucro que foi embora. Então eles começam a falar o seguinte, né? A acusação ali para os juízes foi o seguinte, ó, não foi assim, eu deixei de ganhar dinheiro porque eles expulsaram. Não, eles não contaram a história. Eles estão perturbando nossa cidade. Eles estão atrapalhando, tirando a paz do nosso povo, né? Estão mudando, querendo mudar os costumes do nosso povo. Olha lá, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então, essa foi a acusação desses donos da escrava, né? Diante dos magistrados ali, diante dos quais eles levaram Paulo e Silas à força, agarrado, arrastado ali. Então a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, né? E os magistrados, rasgando-lhes as roupas. Gente, simplesmente os magistrados, né? Que magistrado, né? Que juizinho da época também, que não estava buscando justiça coisa nenhuma, né? Simplesmente ouviram a acusação, ouviram a multidão ali que se juntou, a multidão sempre influenciada, né, por outras pessoas, não pensam por si próprias, são influenciadas, rasga as roupas e manda açoitar com vara Paulo e Silas. Vai açoitar sem julgamento nenhum. Olha lá, os donos não se impressionam, né, com a libertação, né, com o exorcismo de um espírito poderoso, e eles estão vendo apenas que sua fonte de renda se evaporou. Paulo sabota, né, os negócios dele. Para eles, a escrava não passava de uma forma de ganhar dinheiro e a tratavam quase como se fosse um animal amestrado. Infelizmente era essa, né, a vida dessa jovenzinha aí. Paulo e Silas aqui não são reconhecidos como cristãos, tá? Mas como judeus que espalham crenças judaicas. Olha o contexto histórico aqui, gente. A expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio para suprimir os tumultos na cidade foi amplamente divulgada. Diante disso, a conversão ao judaísmo era uma transgressão passível de pena, conforme a lei romana, embora nem sempre a pena fosse aplicada. Então, existia já uma questão cultural, por causa desse imperador, que estabeleceu uma lei, né, que um povo ali, cidadãos romanos, de uma cidade essencialmente romana, como era Filipos, né, pessoas que se convertiam ao judaísmo, poderia haver um tipo de penalidade por causa dessa conversão, poderia ser considerado uma transgressão. Então, diante desse pano de fundo, eles vão acusar, eles são judeus, eles não falam que eles são cristãos. A princípio, alguns não entendem essa separação ainda. Paulo e Silas são judeus, estão espalhando na cabeça deles crença judaica. Então, esses judeus estão fazendo uma baderna. Eles estão trazendo uma cultura, querendo acabar com a nossa cultura aqui. E, diante dessa situação, eles são ali açoitados, né? Quais foram as acusações, né? Os donos da escrava não mencionam o exorcismo, nem a perda do negócio. As alegações não teriam valor no tribunal, mas apresentam acusações políticas e religiosas aos magistrados encarregados de ser guardiões da ordem e da religião romana na colônia. Tá? Eles são acusados, então, de sedição, né, de perturbação da ordem pública e de proselitismo. Na verdade, se a gente for categorizar ali a acusação, eles estão falando isso na lei. Eles estão fazendo perturbação de ordem pública, que era um crime, passível ali de penalidade, e proselitismo. Estão querendo tirar a gente dos costumes religiosos romanos e levar a gente para o proselitismo, né, uma conversão ao judaísmo, que eram, portanto, acusações graves na época. Os acusadores têm condição legal e social mais elevada, né? Pois são romanos. Vamos ver também aqui o que vai acontecer mais para frente.
e residentes locais conhecidos. Então, obviamente, o julgamento não seria justo. Eles eram, na cabeça dos magistrados, judeus, quer dizer, já não tinha direito romano nenhum. Quem estava acusando era cidadão da cidade, respeitados, pessoas de posse, romanos, né? Então, quer dizer, não ia ter um julgamento justo de forma alguma ali, a priori, né? Os acusados, portanto, têm logo de início 3 pontos contra. Eles são considerados forasteiros, estrangeiros, judeus, itinerantes pobres, sem ninguém de condição elevada que podia o quê? Testemunhar a favor deles. Então estava difícil a situação de Paulo e Silas diante dos juízes, né? Isso quer dizer que são culpados até que se prove ao contrário. É o contrário, né? Aqui a nossa justiça diz todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Ali Paulo e Silas eles eram culpados até que se tivesse alguém, alguma prova, os considerasse ali inocentes, certo? Esse era o tipo de situação que eles estavam enfrentando. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Então, além de açoitar, bater em Paulo e Silas, eles foram colocados na prisão de Filipos, uma prisão romana, né? Dessa cidade aí. Ordenando, olha só, então os magistrados açoitam, lançam na prisão e ordena ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ó, carcereiro, leve esses homens e guardem. Guarda eles bem, com toda a segurança. Põe aí o tanto de soldado que for necessário para que a segurança, né, seja fortalecida aí. Tudo bem? Então tá bom. Este carcereiro, né, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior. Vamos colocar no lugar mais de segurança ali da prisão. E além disso, os prendeu-os num tronco, gente. Então, além de colocar no cárcere, um cárcere interior de segurança máxima, ainda prendeu Paulo e Silas no tronco. Então, olha só a situação, né? Os açoitamentos ali, gente, o açoitamento severo, com varas, deixava, né, e deixou feridas abertas, que só foram limpas bem mais tarde. Quem nunca ouviu falar do tipo de açoitamento romano, dá uma pesquisada. Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, os tipos de açoites tinham pequenos, né, pedaços ali de ossos no final. Então aquele chicote ele batia nas costas da pessoa que estava sendo açoitada e rasgava as costas, tirava inclusive pedaços de carne. Era uma punição muito severa, muito dolorida, que deixavam feridas abertas que precisavam ser tratadas depois, poderiam infeccionar. Era grave a situação. Esse tipo de açoitamento que Paulo e Silas estão enfrentando e passando, tá bom? Os oficiais mandaram prender Paulo e Silas firmemente no tronco, né? Uma causa adicional de dor. Além de ser açoitado, ainda são presos ali de uma forma totalmente, né, desconfortável na posição, presos a um tronco ali na cela. Uma cela interna. Como no encarceramento de Pedro também tinha sido preso anteriormente, como a gente já viu, né? Em segurança máxima, uma fuga é impossível, humanamente falando. Mas Deus está por trás do evangelho, da missão. Deus quer que Paulo e Silas continuem pregando o evangelho. Uma prisão não pode detê-los, né, nessa missão. Vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam, é isso? Com Deus. Deus, estamos aqui pregando o evangelho. O Senhor deixa a gente ser preso, arrastado, envergonhado, né? Açoitado, severamente açoitado, julgado desonestamente. Foi isso que Paulo e Silas fez? De forma alguma, irmão. Eles estavam dispostos a passar o que for necessário para pregar o evangelho. Eles estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo e do evangelho. Eles nunca iriam reclamar com Deus de situação
nenhuma. Isso é um grande diferencial de Paulo e Silas dos crentes brasileiros. E por qualquer situação nós nos colocamos a reclamar, ingratidão, reclamar da vida, da circunstância, duvidar que se Deus está cuidando da gente ou não está. E, não vou mais para a igreja, porque olha o que está acontecendo. Depois que eu fui para a igreja, né? Olha, quebrou meu carro, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar totalmente a mentalidade. Enquanto lemos a palavra, deixa a palavra formar a nossa mentalidade de cristão. Paulo e Silas não estavam na casa deles como a gente confortável, indo na igreja no templo no domingo, né? Os caras estavam viajando, gastando a vida deles em viagens perigosas, em muitos momentos perigosos, se colocando em situações vulneráveis em todos os sentidos, fisicamente falando, principalmente, né? E aqui presos, açoitados injustamente, o que eles fizeram? Cantaram a Deus, louvaram a Deus dentro da prisão, com certeza ainda com as costas rasgadas e com as feridas abertas. Eles estavam orando a Deus. E outra, orando alto, cantando alto na prisão, os caras, todo mundo ouvindo lá a oração deles e o louvor deles a Deus. Olha lá, e os demais companheiros de cela, né, de prisão, escutavam. Imagina que esses caras, mas o que esses caras estão fazendo? Foram presos, açoitados, julgados por causa desse Deus deles aí, porque pelo que eles estão pregando e falando. E aqui ainda cantando, sem reclamar, cantando a Deus, louvando a Deus, né, preso no tronco, rasgado nas costas. O que está acontecendo aqui? De repente, no meio de um ato de culto público na cela, né, e na penitenciária, ali na prisão, de repente Deus intervém, meu irmão. Deus sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce, né, as estruturas da prisão, ao ponto de todas as portas da prisão se abrirem e as correntes de todos os presos se soltarem. Não foi só Paulo e Silas. Todos os presos usufruíram dessa intervenção de Deus através de um terremoto ali que acontece. Olha lá. Em vez de Paulo e Silas desanimarem, né, com o modo que foram tratados, eles cantam hinos, fazem orações a Deus em voz alta para que todos os prisioneiros os escutem. As cadeias não impedem o evangelho de ser propagado, proclamado. Então o terremoto os irrompe. Os judeus interpretariam o terremoto, olha que interessante aqui. Como que um judeu, lendo, ouvindo essa história, interpretaria o terremoto? Uma intervenção da soberania de Deus. O judeu interpretaria assim, e como é. Mas o pagão, como aquelas cidadãos de Filipos interpretariam ouvindo essa história, que não é judeu? Eles provavelmente considerariam uma expressão da ira divina, ou um mau agouro de outros males por vir. Então a forma de interpretar era diferente, mas no final das contas, as duas mentalidades entenderiam que seria uma intervenção sobrenatural. Tá? É justamente isso que está acontecendo. Os judeus que estão ali próximos, na casa de Lídia, as pessoas que estavam participando, acompanhando, próximos, viram, né, o que estava acontecendo e ficam sabendo do terremoto. Olha, Deus é soberano, ele está intervindo. Os pagãos que estavam ouvindo, os prisioneiros pagãos, que estavam repletos da cultura e da mitologia grega, olha, Deus está irado, as divindades estão iradas com alguma coisa. E provavelmente tem a ver com esses homens. Isso é um mau agouro, alguma coisa ruim vai acontecer. Então existem interpretações, mas das duas interpretações eles entendem que há uma intervenção sobrenatural e é o que realmente está acontecendo da parte do Deus de Paulo e Silas, do nosso Deus, né? O carcereiro, meu irmão, se desperta no meio do terremoto, ele estava dormindo
E ele acorda ali, e o que, que ele vê? Como carcereiro, ele tem que cuidar da segurança do local. Ele vê as portas da prisão, meu irmão, as portas abertas. E ele não pensa duas vezes, ele puxa a espada e ele ia se matar. Por quê? Por dois motivos. Uma questão religiosa. Eu prendi esses homens e as divindades se iraram. Eu tô frito diante das divindades. Segundo, se não é diante das divindades, eu tô frito diante dos magistrados. Eles falaram para eu guardar isso em segurança e eles estão fugindo, as portas abriram, eles fugiram. Eles vão me matar. Eu vou ser penalizado por não guardar com segurança os prisioneiros. E ele ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Ué, porta aberta de prisão, o que você acha que os presos vão fazer? Fugir. E Paulo Silas não foge. E por algum motivo os outros se agregam ali e não fogem também. Nós não sabemos exatamente o que se Paulo Silas falou alguma coisa, não falou alguma coisa com os presos, se eles provavelmente entenderam que tinha a ver alguma coisa com Paulo e Silas pela oração, pelos louvores, tá? E Paulo grita bem alto para o carcereiro: não faça nenhum mal a si mesmo. Nós estamos todos aqui. Calma, fique tranquilo. Nós não fomos embora. A gente está aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, trazendo Paulo e Silas para fora, viu que eles não fugiram mesmo, estava tudo aberto, e ele fala assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Meu irmão, que coisa extraordinária, né? Esse carcereiro entendendo e querendo conhecer a salvação através do Deus de Paulo e Silas. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E na lata eles respondem, não é isso? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você, centurião, e toda a sua casa. Aqui, deixa eu só ajudar na interpretação desse texto, que alguns entendem que se o centurião crer sozinho, seria salvo ele e a casa dele, tá? Mas não é isso que a Bíblia fala, não é isso que nós podemos ler no texto. O que eles estão falando é: se ele e a casa dele crer, ele e a casa dele serão salvos. Tanto é que eles vão pregar, tanto o centurião como toda a casa aceita o evangelho e eles vão ser salvos por causa do evangelho, porque cada um crê individualmente. É óbvio que na cultura da época, o carcereiro tinha uma grande influência sobre a esposa, a fé da esposa, a fé dos filhos, a fé até mesmo de escravos, servos que moravam na casa. Era uma família ampliada. Então, todas as pessoas agregados da família, eles provavelmente iriam acompanhar a fé de uma pessoa, um patriarca ali naquela situação. Tá certo? Então, por que eles falam: creia no Senhor Jesus, você, centurião, e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, o que acontece? Creia e sejam salvos, porque o crer no Senhor Jesus Cristo traz então a salvação. E eles pregaram a palavra de Deus. Então aqui eles pregaram o evangelho ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Olha lá. Então, eu vou pregar o evangelho para o carcereiro, porque se ele acreditar no evangelho, os outros vão ser salvos. Não, tá bom? Isso não é uma promessa. Tem gente que olha para esse texto, gente, já vi muitas pessoas, mas é uma leitura equivocada do texto. Eu fui salvo, Deus prometeu que vai ser salvo eu e minha casa. Não. Se você e a tua casa crer no evangelho, vocês são salvos. Se você crer no evangelho e outro da sua casa não crer no evangelho, não vai ser salvo.
Tá? O que acontece aqui é que o evangelho é pregado ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, e ele e todos creem no evangelho. Tudo bem? Naquela mesma hora da noite, o que o carcereiro faz? Cuida de Paulo e Silas, das feridas dos açoites, meu irmão, porque o negócio era grave. Então, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Tá vendo? Então, o carcereiro crê no evangelho, é salvo, é batizado. Todas as pessoas da casa creem, ouvem o evangelho, creem no evangelho e tomam a decisão de se batizar. Por isso, todos foram salvos. Então, levando-os para a sua própria casa, então, o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele para comer. Deu-lhes de comer. E com todos os seus, com todo o povo da família ali, eles ficaram muito alegres, manifestava, resplandecia grande alegria na casa do carcereiro por ter crido em Deus. Aqui eu estou vendo aqui, mas já não vou repetir o que eu já, para não ficar muito longo, coisas que eu já falei, tá bom? Está explicado aqui. Ok, vamos retornar aqui para o texto. Quando amanheceu, os juízes enviaram oficiais de justiça com a segunda ordem para o carcereiro. Então, provavelmente foram para a casa do carcereiro. Quando o carcereiro volta, Paulo e Silas voltam juntos, sem problema nenhum. E aí eles mandam uma ordem, põe aqueles homens em liberdade. Deixa eles. Põe Paulo e Silas lá, carcereiro. Deixa eles ficarem livres. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo, olha, Paulo, Silas, os juízes ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, pode ir embora. Olha só, eles voltaram para a prisão. Eles não fugiram. Pode ir embora. Vão em paz. Paulo, porém, lhes diz. Olha lá o que Paulo vai falar. Preste atenção, gente. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos humanos. Meu irmão, aqui ficou tenso pro lado dos magistrados, porque os juízes não poderiam nunca aplicar uma pena a um cidadão romano sem um justo julgamento. Eles não faziam ideia que Paulo tinha cidadania romana, tá? Querem agora nos mandar embora, Paulo fala. Sem fazer alarde. Eles bateram na gente publicamente, açoitaram a gente, botaram a gente na prisão, e agora quietinho, digamos assim, debaixo dos panos, carcereiro, manda eles embora. Fala para eles ir embora da cidade, fala para eles ir em paz. E Paulo fala, não, nada disso. Pelo contrário. E eles, olha só, que os juízes venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Eu não vou sair da prisão até os juízes virem aqui pessoalmente falar pra gente que nós estamos livres. Fala para eles aparecerem aqui na nossa frente. Vai mandar recado, não. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando os magistrados souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo, porque eles fizeram uma lambança, judicialmente falando, diante da justiça romana. Eles não perguntaram se eles eram cidadãos romanos, simplesmente eles acreditaram que os donos lá, eles são judeus aí, estão querendo atormentar os nossos costumes. Eles não foram investigar. O papel dos juízes ali era levantar a verdade e julgar honestamente. Então, foram até eles e lhes pediram, olha lá, do jeito que Paulo falou, não, pode mandar eles virem aqui falar com a gente. Os juízes tiveram que ir lá cara a cara, falar com Paulo e Silas e pedir desculpa. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Paulo, Silas, faz o seguinte, desculpa,
erramos, né? Vai embora da cidade. Vai embora daqui, não traz mais problema para a gente, não, né? E pedindo para eles se retirarem. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de quem? De Lídia, a casa digna de recebê-los, a casa do ponto do evangelho ali, né, para a cidade de Filipos. E vendo os irmãos, Paulo e Silas, além de ver os irmãos, depois de tudo que passaram, animavam os irmãos ainda. Não eram os irmãos que animavam Paulo e Silas, né? Foram açoitados, envergonhados, chicoteados publicamente, presos num tronco, lançados na prisão. Obviamente viram um milagre extraordinário da libertação de Deus para que eles continuassem a pregação do Evangelho e a viagem missionária deles. Eles que animam os irmãos, provavelmente contando, irmãos, o negócio é o seguinte, isso é pregar o Evangelho. Fiquem firmes aí. Se por um acaso alguma coisa acontecer de ruim, não parem de pregar o Evangelho. Ânimo. Né? Depois partiram. Continuaram a viagem. Para onde? Depois a gente vai ver que eles saem de Filipos e a próxima cidade, Anfípolis, depois Bereia, Atenas, Corinto. A gente vai continuar lendo isso em Atos. Legal? E vamos ver essa última anotação. Os magistrados, talvez, tenham imaginado que o terremoto havia sido um ato de retribuição divina do Deus Altíssimo, né? A quem os missionários serviam. Quiseram se livrar deles. Depois do terremoto, os magistrados ficaram sabendo do terremoto e falaram: carcereiro, deixe esses homens embora. Fala para eles ir embora em paz aí, né? Em geral, a cidadania romana implicava alguns ou muitos privilégios, tá bom? Como, por exemplo, um dos privilégios de quem tinha a cidadania romana era o quê? Um processo de julgamento mais organizado e nenhum tratamento humilhante antes da condenação. Isso era um direito de um cidadão romano. Então, o que os magistrados fizeram? Feriram completamente a justiça romana. Em vez de buscar reparação para si próprio, eles podiam entrar na justiça e exigir reparação de alguma forma diante da justiça. Paulo exige o quê? Só desculpas. Não, vem, fala para eles aqui olhar cara a cara, para eles verem o erro que eles cometeram. Paulo exige um pedido oficial de desculpas, talvez na esperança de proteger seus convertidos na cidade de futura perseguição. Ora, a preocupação de Paulo não era com a vida deles, né? Há uma clara importância aqui com a comunidade cristã da cidade, com o evangelho. Ele não queria exatamente o direito lá e agora vamos afrontar os juízes. Não, vem pedir desculpa aqui. Lembre do povo que eu faço parte, lembre que eu estou na casa de Lídia lá, ó. Então, não mexe com o nosso povo, não. Tá certo? Somos gente do Deus Altíssimo e vocês já viram o que o Deus Altíssimo pode fazer. Então, nós não sabemos exatamente as palavras de Paulo para esses homens, mas deve ter sido uma conversa interessante. Tá certo? E aqui a gente encerra, né, essa passagem lembrando aqui de um ato extraordinário de Deus, um livramento sobrenatural de Deus. Deus não poupou Paulo e Silas dos açoites, da vergonha pública, né? Eles não foram poupados. Deus, por algum motivo, permite o sofrimento durante a pregação do Evangelho. E Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram. Eles oraram e cantaram, fizeram um culto público na prisão. E aí vimos uma intervenção de Deus para que eles voltassem à igreja, voltassem na missão, pregar e anunciar o Evangelho, de ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Isso nos anime também para termos essa fidelidade, né, que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas tiveram no início ali da igreja primitiva. Que Deus abençoe com o poder do Espírito a nossa vida, a nossa comunidade de fé, a nossa igreja local, para que possamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações.
Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até quinta que vem.